Revelação emocionante. A avó trocada por um objeto sem valor, mas destino surpreendeu em 3 anos. Era uma tarde ensolarada e o calor do Rio de Janeiro pulsava entre as ruas do subúrbio. Ana, uma jovem de 20 anos, sentia o peso do mundo sobre os ombros. Ela trabalhava no mercado local, suas mãos calejadas servindo clientes que mal a viam. Mas era a avó da avó Dona Lúcia, sempre doce e serena, que ecoava em sua mente. A avó, com seus cabelos brancos e sorriso acolhedor, era a sustentação de sua vida. Porém, aquela tarde trouxe uma angústia inesperada. Com contas atrasadas e sem saber o que fazer, Ana decidiu tomar uma decisão desesperada. O brilho da joia que pertencera à sua mãe a atraía como um ímã. Era um lamento de amor no fundo do coração dela. É só uma coisa material, pensou Ana, ao trocá-la por um pequeno canto de cerâmica que a avó sempre dizia não valer nada. Era uma escolha impensada, mas naquele momento não importava. Na sua mente, a solução para o desespero tornava-se real, era a única coisa que ela conseguia enxergar. Ao voltar para casa e contar a Dona Lúcia o que fizera, Ana viu o olhar de sua avó se apagar. Uma tristeza profunda envolveu o ambiente. A decepção de Dona Lúcia cortou o coração da jovem como uma faca afiada. No entanto, a imprudência da sua juventude fez a neta pensar que tudo poderia voltar ao normal, que a amizade entre elas continuaria forte. Mas os meses passaram e a relação entre as duas se deteriorou. A casa onde antes surgiam risadas e histórias, agora se tornara uma prisão silenciosa. Ana, sozinha em sua dor, se esforçava para ser independente, mas a falta da avó a consumia. Resultados nas provas e aumentos no trabalho não eram suficientes. A saudade e o arrependimento se tornaram seus companheiros constantes. Ela começou a perceber que todo o amor que Dona Lúcia lhe ensinara, todos os valores de respeito e solidariedade, eram o alicerce que a sustentava, e não apenas palavras declamadas. Chegou o dia do aniversário de Dona Lúcia. Ana pediu ajuda aos vizinhos porque decidiu que precisava fazer algo especial. Enquanto organizava uma festa na praça do bairro, segurou em suas mãos o canto de cerâmica, agora cercado por flores, e ao tocá-lo sentiu uma onda de lembranças quentes. Histórias de sua infância, risadas compartilhadas, o legado que a avó lhe deixara. O objeto que antes parecia sem valor começava a brilhar em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Quando Dona Lúcia chegou à festa, lágrimas de surpresa e alegria encheram seus olhos. O calor humano presente na celebração acendeu a esperança que parecia perdida. Ao se aproximar de Ana e do canto de cerâmica, a jovem sussurrou um pedido de perdão sincero, seu coração disparando, ciente de que a mágoa ainda pairava entre elas. Mas o que mais doía e ao mesmo tempo irradiava força era o amor que nunca se apagou. Agora, o rekindling entre avó e neta estava no ar. Será que a mágoa poderia ser superada? O futuro a aguardava, e a resposta estava por vir. A festa estava cheia de risadas e música. Os vizinhos solidários trouxeram comidas e bebidas, misturando o cheiro de bolo de cenoura com a quentura do feijão tropeiro que fumegava em uma mesa improvisada. Ana observava Dona Lúcia sorrir, a luz rebatendo nos olhos da avó, como se queimasse as nuvens de tristeza que pairavam sobre elas há meses. Cada sorriso dela era um convite ao perdão, mas as palavras ainda pareciam formigas atoladas na garganta da jovem. "Feliz aniversário, vovó!" Ana disse, um brilho de esperança agora iluminando seu olhar. "Eu organizei tudo com tanto carinho." Dona Lúcia a abraçou, mas a fragilidade daquele momento era palpável. A avó a apalpou gentilmente, percebendo o nervosismo que a envolvia. "Obrigada, minha filha. Você sabe que eu amo festas. Estar aqui com você e todos esses amigos é um presente para o meu coração." Essas palavras aqueceram Ana. A cerimônia de aniversário deu espaço aos abraços, mas a atmosfera tinha um eco de uma conversa que ainda precisava acontecer. Cada passo que Ana dava com o canto de cerâmica em mãos era um lembrete do que ela perdera e do que precisava conquistar novamente.
A festa continuou recheada de sorrisos, mas Ana sentia uma sombra pairando. Assim que teve um momento de privacidade, ela decidiu que precisava falar novamente com a avó. Conduziu Dona Lúcia para um canto mais silencioso da festa, onde as risadas eram apenas um murmúrio distante. Vó, precisamos conversar, disse, a voz tremendo em meio à festa vibrante. Sobre a minha escolha, eu sei que a magoei quando troquei a joia. Não fiz isso para te ferir. Eu estava perdida e abalada. Estou tão arrependida, eu não sabia. Dona Lúcia a olhou, os olhos azuis ainda carregando uma tristeza anterior, mas uma centelha de compreensão brilhava neles. Ana, minha criança, todas nós cometemos erros. Às vezes, eles nos ensinam lições que nem sonhávamos aprender. O que me feriu não foi o objeto, mas o que ele representava. O vínculo entre nós estava em risco. Maria, sua mãe, sempre dizia que o mais importante é o amor que guardamos dentro de nós. É isso que realmente brilha. A avó fez uma pausa, deixando que as palavras se estabelecessem entre elas, como uma ponte. Tinham uma paciência que apenas os mais sábios sabiam exibir. Podemos começar? De novo. O que você acha de transformar essa festa em uma celebração da nossa história? Uma nova chance para nos reconectar? O que você quer é construir memórias, e essa noite pode ser o primeiro passo. Ana se sentiu como se um peso colossal estivesse sendo retirado de seus ombros. Em seu coração, a esperança começou a dançar novamente. Mas, no fundo, sabia que as feridas exigiam mais que palavras. Precisaria de ações para realmente reconstruir a confiança. Sim, vovó, vamos fazer isso juntas. Eu quero ouvir suas histórias. Quero que você me ensine como a vida é feita de amor e superação. Eu preciso de você. Um sorriso genuíno brotou no rosto de Dona Lúcia e elas se abraçaram novamente, reconectando um laço que parecia perdido no passado. Mas naquele instante mágico, enquanto olhavam ao redor da festa iluminada, um homem se aproximou, segurando uma caixa fechada entre as mãos. Ele tinha um ar misterioso e, ao abrir a caixa, todos os olhares se voltaram para ele. O que ele revelaria? Onde essa nova descoberta as levaria? O homem, vestido com uma camisa de linho e um sorriso enigmático, olhou para todos e, em um gesto teatral, levantou a tampa da caixa, revelando um objeto envolto em um tecido delicado. A festa, antes vibrante, silenciou-se em um misto de curiosidade e expectativa. Ana sentiu seu coração acelerar. O que estaria ali sob aquele pano sutil? Ele retirou o objeto e revelou uma pequena joia, um pingente reluzente em forma de coração, adornado com pequenos cristais que refletiam a luz como pequenas estrelas. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Dona Lúcia, ao lado de Ana, levou as mãos à boca, os olhos arregalados. Era como se um feitiço tivesse sido lançado sobre elas, prendendo cada olhar e cada respiração. Este é um presente muito especial, disse o homem, a voz forte e profunda. Foi algo que pertencia a uma mulher incrível, uma mulher que soube superar desafios com amor e coragem. Sabemos que objetos têm histórias incríveis por trás de si, e este aqui não é diferente. Ele virou-se brevemente para Dona Lúcia. E sua história está conectada a isso. Ana mal podia respirar. Aquela joia parecia pulsar com uma energia própria, uma mistura de passado e futuro. O homem continuou. Em 2019, ela chegou até mim, assim como vocês agora. Deixou este pingente como forma de abrir novos caminhos, novos começos. Ele fez uma pausa, encarando Dona Lúcia. Ela disse que o amor é uma força poderosa, que pode ser expresso de várias formas e que não se apaga com o tempo. E que nós, muitas vezes, subestimamos o que realmente importa. O coração de Ana pulsava forte em seu peito. Era como se o universo estivesse conspirando para que elas ouvissem aquelas palavras agora. Dona Lúcia olhou para o pingente e seus olhos brilhavam com lágrimas. As memórias começaram a dançar em sua mente, histórias que Ana nunca ouvira sobre a vida da avó, sobre suas lutas e vitórias. Ana, Dona Lúcia começou, com uma voz suave, quase quebrada. Esse objeto não é só uma joia. Ele simboliza a nossa ligação, o amor que nunca se perdeu, mesmo nas maiores tempestades. Murmúrios de emoção começaram a surgir na multidão. Outros vizinhos, que antes apenas observavam, agora estavam mais próximos, absorvendo aquela mágica. Era aquele momento que Ana e Dona Lúcia precisavam para renascer, um despertar de sentimentos adormecidos e promessas de dias melhores.
Mas quando Ana olhou novamente para o homem que trouxera a joia, uma pontada de dúvida surgiu em seu coração. Ele não se parecia com um vendedor comum. Havia algo em seu olhar que fazia Ana pensar que ele conhecia mais do que estava dizendo. Era como se soubesse uma verdade ainda não revelada. "Você sabe de quem era este pingente?" Ana perguntou, a curiosidade e a inquietação se misturando em sua voz. O homem sorriu, mas seu sorriso parecia esconder segredos profundos. "Sim, jovem, e assim como o amor, as histórias têm camadas. Às vezes, precisamos desenterrar o passado para entender o presente." Os olhos de Ana se iluminaram com um novo impulso. Aquela noite não seria apenas uma festa de aniversário. Seria o início de uma jornada, uma corrida atrás de verdades, que poderiam mudar tudo. O que mais estava escondido nessa história? E como aquela joia conectava tudo o que havia acontecido até agora? A revelação estava apenas começando. Ana sentiu um arrepio na espinha ao ouvir as palavras do homem. Ele continuou a encará-las com imensa serenidade, como se estivesse esperando por essa pergunta. A multidão ao redor, antes cativada pela joia, agora parecia confusa e intrigada. "Desenterrar o passado", sussurrou Ana para si mesma, a mente a 1000 por hora. O que isso significava? Que segredos aquele pingente guardava? Afinal, como a vida da sua avó se entrelaçava com ele? Dona Lúcia, com olhos cheios de recordações, estava imersa em silêncio, como se ouvisse o chamado de um tempo esquecido. "E se te contasse que esta joia traz consigo uma história não contada?" O homem interrompeu os pensamentos de Ana, sua voz agora baixa, quase confidencial. Ela pertenceu a uma mulher que viveu entre luz e sombras, que fez escolhas que moldaram seu destino e o de muitas gerações. Ana mal podia acreditar no que ouvia. Palavras pesadas, repletas de promessas e mistérios, faziam seu coração pulsar mais forte. Quem era essa mulher? Ela mal conseguia controlar a ansiedade, sentindo que cada palavra poderia desvelar um pedaço perdido de sua história familiar. O homem sorriu novamente, um sorriso que misturava compaixão e um certo ar de mistério. Ela era Maisa, uma lutadora que desafiou todos os limites impostos. Sua história se entrelaça com a sua avó, e por isso este pingente é mais do que um simples presente. Ele é uma conexão, uma ponte entre o passado e o presente. Os vizinhos se aglomeraram mais perto, todos com expressões de curiosidade e, por quê não, expectativa. Ana conseguia sentir a energia da multidão pulsando. Cada um estava ali, testemunha de algo que poderia mudar a percepção de sua própria história. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, esquecemos o poder ancestral que habita em cada um de nós. Este pingente carrega a força de todas as mulheres que vieram antes de vocês. Para Maisa, ele simbolizava amor, superação e a força de nunca desistir. Continuou o homem olhando profundamente nos olhos de Dona Lúcia. As lágrimas que brotavam nos olhos da avó tornaram-se imediatas, sua expressão uma mistura de tristeza e esperança. "Maisa", repetiu Dona Lúcia, como se invocasse a essência daquela mulher que carregava o peso das dores e alegrias passadas. Ana se pôs ao lado da avó, segurando sua mão, sentindo que a conexão se fortificava a cada palavra. O que precisamos fazer para descobrir mais sobre ela? Não era apenas uma pergunta, era uma necessidade ardente de entender suas origens. O homem fez uma pausa, os olhos cintilando como se iluminassem um caminho antes oculto. "Parece que agora é a hora de fazer uma pequena viagem ao passado. Você precisará de coragem e, claro, do pingente. Ele pode te guiar." Ana sentiu um nó na garganta. Uma viagem? O que isso significava? Que segredos mais profundos estavam esperando por ela e Dona Lúcia? Enquanto a noite avançava, as estrelas brilhavam alto no céu, como se as histórias há muito esquecidas estivessem ali, prontas para serem contadas. Um misto de ansiedade e expectativa tomou conta de Ana. Ela olhou para Dona Lúcia, que agora estava mais próxima do que nunca, como se suas almas estivessem se fundindo numa única intenção. A sensação pulsante do pingente na mão reforçava essa conexão. "Estamos prontas", disse Ana, com confiança. "Desenterremos o passado que temos direito de conhecer. Que a história de Maisa seja revelada."
E assim, com o coração cheio de perguntas e esperanças, elas se preparavam para uma jornada digital e emocional. Mas, ao se voltarem para o homem, perceberam que ele havia desaparecido na confusão da festa. Havia apenas uma pista, um cartão com o nome de um endereço inscrito, que poderá ser a chave para tudo o que estavam prestes a descobrir? Ana e Dona Lúcia trocaram olhares apreensivos. O cartão em mãos parecia um convite irresistível, mas também carregava um peso. A provação que tinham pela frente poderia mudar tudo. "O que você acha que devemos fazer?" perguntou Dona Lúcia, a voz trêmula, revelando a intensidade do momento. Ana podia ver a vulnerabilidade em sua avó, como se o passado estivesse se aproximando cada vez mais, exigindo uma resposta. "Devemos seguir esse endereço", afirmou Ana determinada. "Precisamos descobrir quem era Maissa e como ela se conecta com a nossa história." A avó assentiu, ainda com os olhos marejados, mas agora havia uma luz de esperança resplandecendo. Sair da festa foi como atravessar um portão para outra dimensão. O clima festivo do arraial se dissipava ao longe enquanto as duas caminhavam em direção à cidade. Próxima fase dessa jornada. A cidade, iluminada pelas luzes da noite, tinha uma atmosfera mágica. O pingente pulsava levemente em seu bolso como um coração vivo, guiando-as com uma intensidade surpreendente. As ruas que conheciam tão bem agora pareciam diferentes, carregadas de novas possibilidades. Depois de alguns quarteirões, chegaram a uma casa antiga, de madeira, que parecia ter sido retirada de um conto de fadas. As janelas, emolduradas por flores coloridas, pareciam sussurrar histórias guardadas por muito tempo. Antes de se aproximarem, Ana olhou para a avó. "Está pronta?" Dona Lúcia respirou fundo, as mãos se entrelaçando. "Sempre estive, minha filha, mas agora é como se os ventos do passado me chamassem." Ao baterem na porta, o som ecoou como se distúrbios do passado fossem despertados. Um homem idoso, com olhares penetrantes e uma expressão amigável, abriu. "Vejo que vocês vieram pela joia", disse ele, sem hesitar, as palavras soando como uma confirmação de que havia mais a ser revelado. "Mas como você sabe disso?" questionou Ana, a mente fervilhando de perguntas. "Porque, assim como a Mãe Terra, tudo tem suas raízes", respondeu o homem, convidando-as a entrar. A casa estava repleta de lembranças, cada canto contava uma história, e Ana se sentia cada vez mais envolvida na atmosfera rica e vibrante. Ao se sentarem em uma sala aconchegante, o homem começou a explicar. "A joia que você carrega é como uma chave que pode abrir portas tanto do passado quanto do futuro, desbloquear o que foi esquecido. Maisa viveu e amou intensamente, mas sua história foi ofuscada por segredos." As palavras dele se uniam ao cheiro do café fresco que emanava da cozinha, preenchendo o ambiente de conforto e nostalgia. Ana não podia deixar de sentir a conexão, como um fio invisível ligando sua vida à de Maisa. "Então, o que precisamos fazer para descobrir mais sobre o que aconteceu?" Ela estava ofegante, cada segundo parecia fundamental. "Vocês precisam, irmãs, ajudar a encontrar as peças desse quebra-cabeça. Não podemos mudar o que passou, mas podem aprender com ele. É preciso coragem para enfrentar o que está escondido. Inicie pelo diário dela", explicou o homem. "Um diário? Aquilo poderia ser o núcleo de toda a conexão que procuravam?" Ana e Dona Lúcia trocaram olhares. Era a oportunidade que esperavam, mas como encontrar algo que estava perdido há tanto tempo? "Ele está escondido em um lugar de grande significância para Maisa", completou o homem, seu olhar se aprofundando de maneira enigmática. "E talvez, ao procurar, vocês descubram não apenas a história dela, mas também a força que reside dentro de vocês." Ana sentiu o coração acelerar. Cada palavra do homem fazia a possibilidade de uma nova descoberta ganhar vida. Onde estaria esse lugar? O que mais estava à espera de ser revelado? O homem se despediu, deixando um sussurro no ar, que pairou como uma promessa de revelação futura. "Lembre-se, cada passo dado pode ser uma nova conexão." Com o pingente agora reluzindo em seu bolso como um farol, Ana sabia que sua jornada apenas começava. E, à medida que se afastavam da casa, uma pergunta rompia em sua mente. Realmente estavam prontas para enfrentar todo o peso que essa descoberta pudesse trazer? Ana e Dona Lúcia caminhavam em silêncio pela rua iluminada, com a mente fervilhando de possibilidades.
O coração de Ana parecia pulsar junto ao pingente no seu bolso, como se estivesse sintonizada com um segredo maior que as unia àquela misteriosa Maissa. Você acha que esse diário é realmente tão importante? Dona Lúcia quebrou o silêncio, sua voz um misto de esperança e insegurança. Se o homem disse que é a chave, eu quero acreditar que sim, respondeu Ana, mantendo o olhar à frente. Cada passo que davam parecia levá-las mais perto de uma verdade esquecida, mas também mais longe do que conheciam. A avó olhou ao redor, como se as paredes das casas ao redor escondessem fragmentos do passado. Me lembrei de um lugar onde eu costumava ir quando era jovem, um antigo parque perto do rio. Eu costumava levar uma caixinha lá, cheia de cartas e pequenos tesouros. Pode ser que Maissa tenha feito o mesmo. As palavras de Dona Lúcia ecoaram como um chamado e, em um impulso, Ana sugeriu: então vamos até lá, não posso perder mais tempo. A ideia de adentrar naquelas memórias parecia certa, como se a própria cidade estivesse conspirando a favor delas. As duas se dirigiram para o parque, um espaço que tinha o cheiro da infância e os ecos das risadas perdidas no tempo. Quando chegaram, a atmosfera era diferente, como se a natureza guardasse segredos que apenas elas estavam prestes a desvendar. Dona Lúcia começou a caminhar lentamente pela trilha de pedras, reverberando sua própria história. Lembro de cada canto aqui, era um refúgio para mim, um lugar onde aprendi a sonhar. Seus olhos brilhavam, preenchidos por lembranças que pareciam tanto um alívio quanto um fardo. Mas e se não encontrarmos nada? Perguntou Ana, a ansiedade brotando como ervas daninhas no coração. Às vezes é a jornada que importa, não o destino, Dona Lúcia respondeu, como se repetisse uma verdade que lhe foi passada. Ana sorria, mas uma dúvida ainda lhe pesava. O que fariam se não descobrissem o diário? E se Maissa não fosse quem elas esperavam? Após alguns minutos de busca cuidadosa, elas chegaram a uma pequena clareira, um ponto no parque que parecia seguro e sereno. No centro estava um velho carvalho, suas raízes expostas e verdinhas, como um contorcionista da natureza. Esse era o nosso lugar, disse Dona Lúcia, com a voz baixa e reverente. Elas se agacharam e começaram a revistar a área ao redor do tronco. A esperança de descobrir algo tangível crescia a cada instante, mas os dedos de Ana também se enchiam de folhas e gravetos. O que estavam buscando ali? Um diário que poderia mudar tudo ou apenas recordações de um tempo que já não voltaria? Quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada entre as folhas, Ana encontrou algo inusitado, uma caixa pequena de metal enferrujado. O coração dela disparou ao segurá-la entre os dedos. Seria essa a conexão que tanto procuravam? Olhe, vó! Gritou, com um brilho nos olhos. Dona Lúcia se aproximou, inquieta, e a expressão em seu rosto alternava entre a esperança e o temor. O que será que há dentro? Ana sabia que abrir a caixa não significaria apenas descobrir objetos esquecidos. Significaria enfrentar uma parte de si mesma, da avó e, principalmente, de Maissa. Mimeografando aquele instante nas páginas da história de sua vida, Ana ponderou. Estariam preparadas para o que se revelaria ali dentro? Com mãos trêmulas, ela ergueu a tampa da caixa, sem saber que a revelação que mais temia estava prestes a ser desvendada. Com um clique suave, a tampa da caixa se abriu. Ana prendeu a respiração, o ar parecia eletrocutado de expectativa. As folhas de papel amareladas estavam empilhadas, cobertas por uma fina camada de poeira. Ao tocar as páginas, sentiu como se estivesse conectando com o passado de uma forma que nunca imaginou. São cartas, disse Dona Lúcia, com a voz trêmula. Cartas que eu escrevi, para uma amiga. A avó aproximou-se, quase como se estivesse temendo que o peso da memória a derrubasse. Ana segurou uma das cartas e a tirou cuidadosamente da pilha. Os uniformes traços de tinta revelavam uma letra elegante, cuidadosamente desenhada. Querida Maissa, começou a frase, e a emoção tomou conta de Ana, como se as palavras ecoassem diretamente do coração de Dona Lúcia. Ela era minha melhor amiga, compartilhávamos tudo, mas as coisas mudaram, comentou Dona Lúcia, sua voz baixa quase um suspiro. Eu não queria perder nossa amizade. Curiosa, Ana não pode deixar de perguntar. O que aconteceu? Por que você nunca falou dela? Dona Lúcia hesitou. A expressão em seu rosto misturava dor e saudade. É complicado, meu amor. Às vezes a vida nos leva por caminhos estranhos. Dificuldades surgem e, bem, eu não soube lidar. O olhar da avó se perdeu no horizonte, como se buscasse na memória um momento que havia passado. Ana olhou para a carta novamente.
Mas essa caixa, todos esses sentimentos guardados aqui, você ainda se importa com ela? À medida que Dona Lúcia lia algumas linhas da carta em voz alta, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Era uma amizade verdadeira. A gente se entendia mesmo sem palavras. E quando ela saiu da minha vida, eu parei de escrever. Achei que poderia seguir em frente. As cartas, empilhadas e empoeiradas, estavam repletas de promessas, segredos e desabafos. Cada uma delas trazia um pedaço da história que havia sido deixada para trás. Ana começou a se sentir parte daquela narrativa, uma ponte conectando gerações perdidas. Quando terminou de ler um parágrafo, Dona Lúcia segurou a mão de Ana, um gesto de conexão que falava mais do que 1000 palavras. Eu lamento tanto não ter buscado ela. Às vezes temos tanto a dizer, mas o orgulho faz a gente calar. Ana sentiu uma onda de emoção. E se a gente encontrasse Maisa? Você nunca sabe. Ela pode ter guardado algo também. Você está certa. Precisamos tentar. Não podemos deixar o passado ir embora assim, disse Dona Lúcia, com a determinação tomando conta de suas palavras. As duas se levantaram, a caixa agora vazia de seu conteúdo emocional, mas cheia de novas perguntas. O crepúsculo começava a pintar o céu de roxo e laranja, enquanto elas se viravam para sair do parque, irmãs em busca de fragmentos de um passado que poderia ser reconstruído. Você não imagina como eu gostaria de rever Maisa, Dona Lúcia sussurrou, seu olhar perdendo-se nas lembranças mais uma vez. Mas como podemos encontrá-la? Ana sorriu, uma ideia brilhante tomando forma em sua mente. A internet, e ainda há os amigos dela. A gente pode perguntar. E também, quem sabe, revirar mais esses lugares que você frequentava. A luz da tarde se esmeecia lentamente, mas o coração de Ana se enchia de coragem. Juntas, elas podiam enfrentar o passado. Porém, mal sabiam que Maisa não era a única com segredos guardados. Enquanto caminhavam, outra figura obscura os observava à distância. Um certo brilho misterioso cintilava em seus olhos. O que mais estaria escondido à sombra daquelas memórias resgatadas? A manhã seguinte trouxe uma expectativa renovada. Ana acordou mais cedo, energizada pela ideia de encontrar Maisa. Enquanto se arrumava, seu pensamento girava em torno da avó e da amizade que quase desaparecera. O dia prometia ser diferente. No café da manhã, a mesa estava silenciosa. Dona Lúcia, ao contrário do habitual, não tinha sorrisos trocados ou piadas. Sua mente estava ocupada, percorrendo os corredores empoeirados da memória. Quando Ana sentou-se à mesa, percebeu a expressão distante da avó e decidiu quebrar o silêncio. Vovó, você se lembrou de alguma coisa sobre onde Maisa poderia estar? Algum lugar familiar, uma referência? Perguntou Ana, o coração acelerado. A avó suspirou, os olhos brilhando com saudade. Eu me lembro de um parque que costumávamos frequentar. Era um lugar cheio de sonhos e promessas. Talvez, se você for lá, algo possa surgir. Um parque? Vamos até lá, exclamou Ana, animada com a possibilidade. Era uma chance de redescobrir não apenas uma amiga, mas um pedaço do passado de sua avó. Assim que acabaram o café, Ana e Dona Lúcia se afastaram da casa, ansiosas pela jornada que as aguardava. O sol estava radiante, banhando o mundo em uma luz dourada que encaixava perfeitamente com a esperança que sentiam. Chegando ao parque, Ana soltou a mão da avó e começou a explorar. A não muito longe, um grupo de pessoas se reunia em um canto, rindo e conversando. Com certeza havia ali uma energia familiar. Dona Lúcia caminhava lentamente, observando tudo com um olhar nostálgico, enquanto Ana se misturava com as pessoas. Sem aviso, uma mulher de cabelos prateados e um sorriso caloroso se aproximou de Dona Lúcia. Lúcia, meu Deus, quanto tempo! A voz tinha um eco que instantaneamente trouxe lágrimas a Ana, aos olhos da avó. Selma? É você? A expressão de Dona Lúcia se iluminou, como se o sol tivesse rompido após dias nublados. As duas se abraçaram fortemente, os anos de separação desmoronando em um segundo. Ana ficou parada, observando a cena, sentindo-se como uma espectadora de um reencontro vibrante, mas também um pouco confusa. Selma não era Maisa, mas parecia ter um papel desenvolto e importante na vida da avó. Dona Lúcia puxou Selma para conversar, enquanto Ana se afastou um pouco, querendo entender aquele mundo que não conhecia. Ela ouviu fragmentos das histórias e risadas que voavam entre as duas amigas. Foi quando Selma, percebendo Ana, voltou-se para a neta com um sorriso curioso. Quem é essa linda moça? Perguntou Selma com um brilho nos olhos. Meu nome é Ana, sou neta da Dona Lúcia, respondeu ela um pouco tímida. A conexão instantânea entre elas era palpável.
Selma olhou para Dona Lúcia como se aguardasse confirmação. Ela parece com você, Lúcia. Eu sempre soube que você formaria uma família linda. Dona Lúcia sorriu, mas uma sombra de preocupação atravessou seu rosto. Selma, preciso te contar sobre Maisa. Você sabia dela? Não conseguimos mais contato. Selma ficou em silêncio, seus olhos se aprofundando na tristeza da avó. Oh, minha amiga, eu sei mais do que você imagina. Ana, sentindo todo o peso da conversa, aproximou-se lentamente. O que você sabe sobre Maisa? Sua voz era um mix de curiosidade e urgência. Selma respirou fundo, as palavras estavam carregadas de emoção. Ela não se foi assim tão longe. Uma nova expectativa começou a brotar, como um botão prestes a florescer. Enquanto Dona Lúcia e Selma trocavam olhares, Ana sentiu que a resposta que buscavam estava prestes a surgir. Algo na expressão de Selma sugeria que o passado não era tão distante assim. Mas, ao fundo, a figura escura que as observava antes ainda estava lá, como uma sombra persistente. O que mais esse mistério poderia revelar? Selma hesitou, seus olhos fixos nos de Dona Lúcia, cercados de memórias que podiam tanto ser luz quanto sombras. O parque ao redor parecia vibrar, como se a natureza estivesse prendendo a respiração, aguardando o desfecho da conversa. Ana segurava sua respiração, envolvida pela tensão no ar. O que você sabe sobre Maisa? Ela ainda está por aqui? Ana não conseguiu conter sua ansiedade. O tempo parecia se arrastar, mas a resposta de Selma é uma porta se abrindo para um novo mundo. Selma trocou um olhar significativo com Dona Lúcia antes de responder. Maisa não se foi, Ana. Não fisicamente, mas em espírito. Ela esteve buscando formas de se reencontrar. A voz de Selma era suave, mas carregava um peso profundo. Como assim? O que aconteceu? Ana sentia que cada palavra revelava uma camada de um mistério que suas mãos ainda não podiam tocar. Dona Lúcia, interrompendo a conversa, teve um momento de fraqueza. Quantas verdades podem ficar escondidas sob o peso do tempo, minha querida? Seu olhar buscava algo no horizonte, mas o sorriso se desvanecia em um misto de tristeza e esperança. Selma prosseguiu. Você precisa entender que, por muitos anos, Maisa foi uma parte fundamental da nossa vida. Ela lutou e fez sacrifícios que eu nunca consegui captar totalmente, até que ficou claro que ela não se afastou de nós por vontade própria. Situações pessoais, escolhas difíceis, o que sei é que ela nunca te esqueceu. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Mas onde ela está agora? O que a afastou de vocês? Sua mente estava a mil, como um motor de barco navegando sem rumo. Selma respirou fundo. Ela teve que mudar de cidade, mas existe uma chance enorme de você encontrá-la. Em um momento muito triste, ela me pediu para cuidar de vocês, para que jamais a esquecessem. As palavras caíram pesadas, como chuva num dia ensolarado. Dona Lúcia começou a recordar. Lágrimas não foram suficientes, Ana. Ela sempre guardou um espaço em seu coração, e nós precisamos encontrá-la. O desejo de se reverter o que foi perdido crescia de forma avassaladora. Um novo alinhamento de forças parecia surgir no parque. As raízes do passado se entrelaçavam com a expectativa do futuro, e Ana estava determinada a seguir adiante. E como fazemos isso? Onde é essa cidade? Precisamos ir agora. A energia dela era como um combustível a impulsionar toda a cena. Selma, percebendo a fervorosa determinação, deixou escapar um sorriso sutil. Eu tenho um endereço. O que precisamos agora é de coragem, afinal, nem tudo está perdido. Dona Lúcia enclausurou em um olhar profundo. Vamos encontrar nossa Maisa. Ela ainda pode ser um farol para nós. Mas no fundo do coração de Ana, um medo persistente se misturava à esperança. E se encontrassem Maisa, mas não a pessoa que esperavam? A sombra ao fundo ainda estava lá, como um alerta sobre um potencial desvio ou uma verdade mais obscura. E se tudo mudar quando encontrarmos Maisa? Ana perguntou, a emoção invadindo sua voz. Selma olhou para elas com determinação e ternura. Talvez isso seja a melhor parte. A vida é feita dessa troca. Estamos prestes a reescrever nossa história. Um horizonte novo se abria diante delas, um caminho repleto de incertezas, repleto de promessas. As árvores balançavam levemente, como se dançassem ao som da nova jornada que estava prestes a começar. Mas à medida que se preparavam para partir, a figura obscura se aproximou, seu olhar fixo e penetrante. O que mais essas sombras tinham a revelar? Ana e Dona Lúcia estavam determinadas.
O que antes era um fardo se tornara um impulso a levar ambas rumo ao desconhecido, a busca por Maisa. A sombra que as observava à distância não poderia ser um sinal de ameaça. Era tempo de traçar novos caminhos e transformar velhas feridas em combustível para a coragem. Estamos prontas para a jornada, declarou Ana, enquanto Selma compartilhava o endereço da cidade onde Maisa reside. Ela pôde sentir um novo sopro de esperança na voz de sua mãe. À medida que mais sonhos iam se entrelaçando, com a memória de uma amizade perdida e o desejo de um reencontro pulsando em seus corações, as 3 mulheres decidiram viajar na manhã seguinte. A adrenalina da expectativa dominava a casa. Entre risos e diálogos baixos, carregaram velhos sonhos dentro de suas malas. Presentes, recordações das histórias que compartilharam juntas e tudo que representava o amor entre elas. Logo na rodoviária, o som dos ônibus e a agitação de pessoas criando promessas de novos começos eram um panorama vibrante. Dentro daquelas paredes, Ana sentia que cada partida poderia ser uma nova construção, cada passo um resgate do que parecia perdido. À medida que o ônibus seguia pela estrada, paisagens urbanas se transformaram gradualmente em campos verdes e morros que abraçavam a cidade. Cada curva parecia conduzi-las para mais perto de uma verdade que aguardava para ser revelada. Ana observava a avó, que contemplava a janela com um brilho distante nos olhos. O mistério acerca de Maisa começava a ganhar um contorno humano. Ela não seria apenas uma amiga, mas uma refeição de tantos sentimentos, sorrisos e até mesmo lágrimas. Vó, você acredita que ela ainda se lembra de você? Ana quebrou o silêncio, um receio batendo com força no peito. Difícil dizer. A vida às vezes entrega mais que podemos carregar. Mas eu não a esqueci, respondeu Dona Lúcia. A sinceridade escorria por suas palavras como um rio manso, prometendo renovação. Finalmente, ao chegar à cidade, o sol já se despediria no horizonte, e as luzes da cidade começavam a brilhar como estrelas em meio ao céu. Eles seguem, guiadas por um mapa rabiscado, descendo por ruas que ecam os sussurros de tempos idos. Encontrar o endereço era apenas o primeiro passo, mas o que esperava em frente àquela casa? O coração de Ana estava acelerado. A figura do homem que primeiramente trouxera a joia e que as preparara para esse momento ecoava em sua mente. Cada passo declama uma nova conexão. O clima na rua era diferente. Havia um ar carregado de promessas e expectativas. Ao finalmente parar diante da casa, Ana e Dona Lúcia trocaram um olhar cúmplice. Com cada batida de seus corações, uma nova página da história seria escrita. Ao bater na porta, o eco parecia se reverberar por séculos. E assim que a porta se abriu, Ana ficou atônita ao ver uma mulher de cabelo prateado dos lados que a observava com olhos cativantes, mistos de surpresa e ternura. Ana? Dona Lúcia? É você? A voz da mulher a envolveu como uma névoa quente e familiar. Eu sou Maisa. Ana sentiu um frio na barriga. O espaço entre passado e presente se compressava em uma fração de segundos. Dona Lúcia chorou e sorriu, como se o tempo nunca as tivesse separado, e assim se permitiram um abraço apertado. Em meio à emoção, Ana sentiu que aquela cena guardava uma eternidade de amor e saudade. O que aconteceu, Maisa? Onde você esteve? Dona Lúcia questionou, lágrimas caindo silenciosamente como uma chuva que trazia a esperança da seca. Eu precisei partir, mas nunca deixei de amar vocês. O que importa são as memórias que guardamos, mesmo quando a distância nos separa. Maisa respondeu, a voz suave carregada por anos de histórias. Ana se aproximou, incapaz de conter a ansiedade. Você também se lembrou de nossas cartas, não é? Maisa acenou. Sim, e quero que saibam que sempre tive um espaço especial para cada uma de vocês. O amor que vocês me deram continua forte em meu coração. Os 3 silêncios caíram, mas não eram pesados. Eram preenchidos pela energia amorosa do reencontro, pela percepção de que tempo e distância não tinham a última palavra. Uma nova história começava a ser escrita, com amor como elo. E assim, com uma noite repleta de promessas, de dicas e risadas, as memórias foram se entrelaçando novamente. A descoberta das cartas, a força da amizade, a garra de superar seus próprios medos. A sombra que antes as seguia agora se dissipava, dando lugar ao brilho radiante de um novo início. O caminho à frente estava iluminado. Agora, mais do que nunca, Ana soube que as decisões de hoje moldariam os laços do amanhã.
E se a vida as ensinava a guardar e levar, era com cada dia que escreviam uma nova história juntas, unidas, curando as feridas do passado e construindo um futuro que resplandecia com cores vivas de esperança. O amor verdadeiro não estava apenas na relação de avó e neta, mas no compartilhamento de vidas, no laço que cruza diferentes dimensões, mantendo as memórias acesas para a eternidade. O final não era um fim, era um recomeço emocionante, repleto de experiências, ensinamentos que somente a vida poderia proporcionar. A arte de reatar os laços já não era apenas um sonho ou uma memória, mas uma realidade pulsante e vibrante, onde recolheram os sentimentos que dignificam as raízes de qualquer história. Agora, antes de finalizarmos esta jornada, eu preciso que você faça algo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa fazer parte desta comunidade que transforma vidas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a vivenciarem emoções. Comentar suas reações e sentimentos sobre esse final. Queremos saber o que você sentiu com essa transformação. E, por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história incrível. A sua ação pode fazer toda a diferença. Vamos juntos!